Vamos então começar o 14º capítulo, Vinculações. Como sempre, o Emmanuel começa com um livro do Kardec. Ele começa aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 14, onde está colocado: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, o que nós estamos vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é o que nós estamos vendo ao longo do caminho aqui do estudo do livro A Vida e Sexo, onde os espíritos simpáticos, onde por similaridade, por afinidade, por afeição, por companheirismo, com cumplicidade, os espíritos se aproximam, criam seus núcleos e vão criando relações, vão criando cordões que vão ligando a várias pessoas por situações pretéritas, Pessoas que tiveram relacionamentos difíceis, que foram amantes em outras vidas, que foram comparsas em outras vidas, e que tiveram um relacionamento às vezes mal resolvido. Chega uma hora que o plano espiritual reúne esses espíritos de uma forma familiar, para que esses encontros e para que esses acertos possam ser feitos de uma forma às vezes mais suave, mais sutil. Então aquele relacionamento de às vezes um amante tirano, ou um proprietário de uma escrava, ou alguém que usou a força em relação a uma pessoa, recebe esta pessoa como filha, para que aquele relacionamento que foi muitas vezes extremamente danoso, deletério para aquele indivíduo, para aquele espírito, que causou karmas e problemas a serem resolvidos para o tirano, na relação pai e filha, isso vai se amenizando. Ela vai ser a queridinha do papai, ela vai ter, às vezes, problemas, brigas, discussões, ciúmes da mãe, mas isso vai se harmonizando, vai se acertando com a educação na infância e depois com o aprimoramento do espírito na fase adulta, vai entendendo essas situações e essas coisas vão se acertando, vão se moldando dentro daquilo que nós carregamos desde os primórdios da vida primitiva, principalmente da vida animal como instinto, que é a força, a energia sexual. Então a energia sexual é ela que impulsiona, ela que faz com que os instintos se manifestem, é ela que no homem primitivo, no homem de Neandertal, no homem das cavernas, começa a fazer com que ele tenha as primeiras noções ali de gerar, de estar aparecendo um novo indivíduo, depois de cuidar, depois de começar a montar uma família. E quando nós sublimamos essas energias, nós estamos canalizando essas energias para todos os lugares, para a arte, para a música. Nós vimos isso em outros capítulos. Então nós estamos falando de energia, nós não estamos falando de uma coisa rasa, como a sexualidade só para gerar uma nova vida, que é a questão física de gênero aqui na Terra. Nós estamos falando de energia sexual, nós estamos falando de uma energia impulsionadora do universo, que nós temos conosco, temos que trabalhar, temos que aprender, temos que sublimar, temos que acertar, temos que analisar os problemas, as tendências, que nós temos em nós e que precisamos trabalhar e sublimar. Vamos aqui, as palavras do Emmanuel. Estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil,
e o exame das vinculações se destaca à vista. As vinculações que existem entre aquela criança e o pai, entre aquela criança e a mãe. E aí nós vamos ver que o estudo da psicologia e da psiquiatria, ele subiria vários degraus, ele teria um resultado muito maior se nesse estudo entrasse o conhecimento espiritual e principalmente a reencarnação. É a isso que o Emmanuel está se referindo aqui. Cada pequenino é um campo de tendências inatas, é um campo de tendências que ele traz com eles, de experiências de vidas passadas. Com tamanha riqueza de material para a observação do analista, que, debalde, em vão, se lhe penetrará os meandros da individualidade, sem apoio na reencarnação, para que se lhe solucionem os enigmas. Quer dizer, esses problemas vão se penetrar nele se não houver um auxílio, se não houver uma compreensão dos pais em relação àquele espírito. Não é uma boneca, não é um brinquedo, é um irmão que está vindo ali, que está sendo colocado nos nossos braços, com a nossa responsabilidade de educá-lo. Nós estamos, antes de tudo, falando de educação, de prepará-lo para a vida, de acertar com eles as arestas que nós temos desses vinculações pretéritas do passado. Então, a hora que nós entrarmos para dentro no nosso autoconhecimento e olharmos para aquele ser que está ali, respeitando a sua individualidade, entendendo que é um espírito, às vezes até mais velho do que nós, que está começando uma jornada conosco, nós vamos buscar em nós, na nossa consciência e no nosso inconsciente, nós vamos buscar as reminiscências para saber até como lidar, como tratar, como cuidar daquele irmão que está se apresentando ali, analisar nele as tendências, os problemas que ele apresenta, para o bem ou para o mal, que nós temos que ajudar a evoluir aquelas coisas que são boas, e temos que ajudar a transmutar, a ressignificar aquelas tendências que não são boas, tanto em nós quanto neles. E aí nós vamos ver na psicologia a questão da tendência de Electra, de Édipo, os complexos, de Electra, de Édipo. Nós vamos ver uma série de análises, mas que não se aprofundam, não vão realmente a fundo por não estudarem a reencarnação, as questões espirituais. E é nisto que ele está colocando aqui, que se não usar a reencarnação para se solucionar esses enigmas, esses problemas ainda vão demorar para serem entendidos e solucionados. Baseando-se no trabalho biológico de construção do ser, assente em milênios numerosos, é indubitável que surpreenderemos. Quer dizer, quando nós colocamos aqui, baseando no trabalho biológico de construção do ser, assente em milênios numerosos, quer dizer, combinado, trabalhado em milênios, em várias encarnações do passado, é indubitável, não se duvida, não se discute, que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a puberdade se lhe assegure mais amplo controle do carro físico. Então, entendendo, trabalhando, analisando, verificando essas tendências, nós vamos ver que na puberdade, hora que a pineal libera os hormônios para as questões fisiológicas, biológicas da reprodução. Então a puberdade vai maturar, vai fazer com que apareça todos os hormônios e os instintos da sexualidade que estão, às vezes, ocultas, às vezes afloradas, vai depender da pessoa, naquele gênero que ele está encarnado, e às vezes não. Às vezes ele vai aflorar ali uma questão de ele estar num gênero que não
bate que não é compatível com a sexualidade espiritual, com a sexualidade que vai na mente, com a sexualidade que vai no interior daquele ser. Mas é na puberdade que tudo isso afloresce, inclusive a antena para as questões mediúnicas. Então é uma explosão de hormônio, é uma explosão de conhecimento, uma explosão de integração com lembranças, porque é na puberdade que as lembranças de vidas passadas também afloram, e por causa dessas lembranças, comparsas, amigos, inimigos do passado conseguem nos acessar nesta fase, né, de puberdade, nessa fase de passagem da infância para a idade adulta, e é também nesta fase que as faculdades mediúnicas se manifestam. Então é uma fase extremamente difícil, todos nós temos a nossa, a gente procura não lembrar, mas quando a gente vai a fundo, entra dentro, vamos lembrar da nossa puberdade, vamos lembrar dessa divisão de águas, esse divisor de águas, né? Infância, a vida adulto, que é a puberdade, nós vamos lembrar dos conflitos, nós vamos lembrar das dificuldades que nós tivemos. Então a gente precisa buscar todo o conhecimento que nós temos, buscar interiormente todo o conhecimento, tudo aquilo que está na nossa consciência em termos de aprendizado de vidas anteriores, tudo aquilo que está no nosso inconsciente em relação às pessoas que convivem conosco, na nossa família, para que a gente verdadeiramente possa aprender, crescer e se melhorar e verdadeiramente possa ajudar aquela criança, que é nosso filho, nosso sobrinho, nosso neto, aquele que nós somos tutores. Então, essa análise profunda, a gente está vendo todos os capítulos do livro, o Emmanuel dando ênfase a essas vinculações, que este capítulo lhe dá uma ênfase maior nessas vinculações e principalmente na necessidade da educação para com esses espíritos que são colocados como nossos filhos, sejam biológicos ou não. Então, baseando-se no trabalho biológico de construção do ser, o que é esse trabalho biológico? É aquele ser que está começando agora, com características biológicas do pai e da mãe, mas espírito milenar que traz a sua bagagem, boa e ruim, de todas as vidas pretéritas. Né? Assente em milênios numerosos, quer dizer, combinado, trabalhado em milênios numerosos. É indiscutível que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico. Vai se ver na criança tudo aquilo que vai se manifestar lá na frente, se fizer uma análise verdadeira, uma análise criteriosa, e não tratando como bibelô, não tratando como queridinho do papai, queridinho da mamãe, queridinha do papai. Não como, é o ser mais perfeito do mundo, é um anjo, é um espírito cristal que veio para nos ensinar. Quer dizer, todos os pais entram nessa colocação que, graças a Deus, não se usa mais, porque ela veio com um contexto que foi completamente deturpado, então não se usa mais, não se coloca mais. Os espíritos até evoluídos que fizeram algumas colocações e algumas palestras não se utilizam mais, apagaram até essas palestras do YouTube, graças a Deus, porque geraram uma incompreensão muito grande. Então são espíritos com os quais nós temos afinidade, similaridade, questões pendentes a serem resolvidas, responsabilidade de educar e de ajudar a se aprimorar para o futuro. É assim que nós temos que olhar para a criança que está sob a nossa tutela. E, com esses impulsos, eis que lhe despontam do espírito as inclinações para menor ou maior ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. Então a gente vai vendo aquela menina que tem, normalmente é isso que acontece, ela não é o normal, mas existem exceções, a menina que tem mais apego ao pai, o menino que tem mais apego à mãe. O jogo afetivo, porém, via de regra,
se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, a criança e os pais, reconhecendo-se para logo se os laços de existências passadas estão mais fortemente entretecidos, né, ligados, né, apertados com o genitor ou a genitor. Debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito, quer dizer, dando a devida a responsabilidade ao impulso sexual, que quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito, porque é o impulso sexual, é esta energia que fez com que na vida primitiva como animal a gente buscasse montar, né, a alcateia, buscasse montar ali os grupos para a formação do grupo e criasse, cuidasse da cria para que o grupo se mantivesse, a responsabilidade de cuidar da cria, que são os primeiros germes do amor que vem através do impulso sexual. Nós vamos ver o impulso sexual no homem primitivo, colocando ali as primeiras noções de agrupamento também, e a partir do instinto que a energia sexual nos traz, trabalharmos com o instinto ao longo do tempo vai se transformando, né, em conhecimento, em aprendizado. É o instinto que vai nos levando cada vez mais a trabalharmos o nosso livre-arbítrio, porque nós vamos, através do instinto, buscando aquilo que nos satisfaz, e depois, através da análise, nós vamos determinando isto é bom, isto não é. E aí nós vamos usando a razão e o livre-arbítrio para podermos formar a nossa escolha. Então é sim o instinto sexual que nos impulsiona. Nós vamos ver no Pensamento e Vida também do Emmanuel, que catapulta o nosso desenvolvimento. É o que ele está colocando aqui. Debitando, dando os devidos créditos ao impulso sexual, colocando-se nesses créditos quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito. É compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos, né, das crianças, em seu desenvolvimento natural. E, nesse território de criações da mente infantil, ser-nos-á fácil definir a direção dos arrastamentos da criança, se para os ascendentes paternos ou maternos, porquanto aí revelará precisamente as tendências trazidas de instâncias, né, de lugares, outras que o passado arquivou. Dá para se analisar a criança, e os psicólogos que trabalham com criança vão trabalhar com figuras, vão trabalhar com cores, vão trabalhar com coisas lúdicas, porque a criança tem dificuldade de expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos, mas está tudo ali no arquivo. Está tudo ali nas tendências que elas trazem. Está tudo ali naquela bagagem que todos nós trazemos, embora de uma forma latente, está oculta na criança, porque ela só vai se manifestar quando esta criança começar a entrar na idade adulta, ou seja, a partir da puberdade, que vão vir lembranças do passado, vão vir características de personalidade. Por isso que os pais têm, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, né? E depois, com um pouco mais de dificuldade, até os 14, porque aí começa a puberdade, essa facilidade, através do esquecimento, através da fita estar completamente, digamos assim, limpa, os pais vão ter a facilidade de educar, de moldar, de verificar quais são essas tendências nessa criança e tentar ajudá-la a se modificar, a se transmutar, né? A se ressignificar, para quando na puberdade tudo isso se aflorar, ela ter um alicerce, ela ter uma bagagem da educação recebida através dos pais. Essa é a missão, essa é a obrigação dos pais. Essa educação e esse trabalho, principalmente até os 14
18 anos, né? Então, os 7 anos são marcantes, a criança ela é muito marcada naquela encarnação através da educação que ela recebe, principalmente na primeira infância. Depois ela vai ser muito marcada também de uma forma menos marcante, mas também forte, através da segunda infância, que é até a puberdade. E aí, a partir daí, os pais já têm mais dificuldade de trabalhar e modificar esse espírito. Por isso, tem que sim trabalhar muito e aproveitar do 0 aos 7 anos para transmitir noções de ética, de família, de amor, de religiosidade, de fraternidade, de empatia. E tudo isso tem que ser muito bem colocado nessa primeira infância. Subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quer dizer, existirá, né, no entanto, qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações. Quer dizer, o que ele está colocando aqui? Nós, né, subsistirá, no entanto, quer dizer, persistirá, né, durará, permanecerá, no entanto, qualquer estranheza em relação a isso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos ergue os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo, da sexualidade, das nossas tendências, das nossas questões sexuais, através de milhares de reencarnações, e aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam, né, que nos dão suporte à experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientam à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando razão que hoje nos coroa a inteligência. É o que eu estava falando, desde o reino animal, é o instinto sexual, são as tendências sexuais, é este trabalho através da energia sexual que vai fazer com que nos impulsione a vontade, que nos impulsione o instinto, que nos impulsione o crescimento em todas as modalidades existentes, porque é a energia sexual transmutada que vai fazer com que a gente desenvolva ciência, tecnologia, arte, tudo à nossa volta. São essas energias que, ao nós sabermos utilizá-las da forma mais sublime possível, vai fazer com que a gente crie uma melodia, pinte um quadro, escreva um livro. Então, são energias que nós precisamos saber trabalhar, nós precisamos saber resolver interiormente, para que através delas bem resolvidas, nós possamos continuar o nosso aprimoramento e o nosso estudo. Por isso que ele faz essa pergunta. É uma pergunta. E aceitando os princípios de causa e efeito, nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientam à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência? É através dessa energia que nós desenvolvemos a inteligência que nós temos hoje. Apreciando isso, recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos quanto aos evos, né, os anos transcorridos, e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Quer dizer, ora que aqui evos no sentido de eternidade, né? Então, apreciando isso, recordemos o cipoal das relações poligâmicas. Então, a cada relação que nós temos, a cada contato com a emoção do outro, o relacionamento sexual que tenha ido às vias de fato ou não, mas que tenha exercido, que tenha mexido, que tenha atingido a emoção do outro, nós criamos cordões.
Por isso que ele fala, o que é um cipoal? São vários cipós, é um emaranhado de cipós numa floresta. Então, na nossa vida, nós temos esse emaranhado de cordões nos ligando a vários espíritos de encarnações passadas e dessa, com os quais nós tivemos contatos sexuais. Nós tivemos bons ou maus relacionamentos com pessoas que nos machucaram ou que nós machucamos. Então, por isso que ele diz, apreciando isso, entendendo essas ligações, entendendo essas digamos assim, causas, né, que vão gerar efeitos nessa encarnação, e aí a gente analisando esses efeitos que estão junto conosco nesta encarnação, nós vamos poder entender, através desses efeitos, quais foram as causas do pretérito que trouxeram esses efeitos com os quais nós temos que lidar e trabalhar. Então, apreciando isso, recordemos o cipoal. A gente imagina aquele emaranhado de cipós na selva, sendo emaranhado de conjunto de ligações que nós temos aí, milhares de espíritos. O cipoal das relações poligâmicas que somos egressos, né? Das relações poligâmicas que nós tivemos no passado. Quanto aos evos transcorridos, quanto à eternidade, quanto a milhares e milhares de encarnações que nós já tivemos e que teremos, né? Em relação à eternidade. E entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Complexo de Édipo no menino que é apaixonado pela mãe e na reeducação nesta vida, com o pai ali se interpondo, ele vai se reeducando e vai transmutando, vai ressignificando essa energia, esse amor que ele tem pela mãe. O complexo de Electra, que é a filha que é apaixonada pelo pai, com a mãe ali no meio, ela vai entendendo isso, vai ressignificando e transmutando, porque qual que é a essência da reencarnação? Que a gente aprenda a amar incondicionalmente todos os seres. Foram nossos amantes, foram nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, nossos empregados, nossos patrões, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Não importa, nós vamos aprender a amar a todos incondicionalmente. Porque a hora que nós amarmos aos outros como nós amamos a nós mesmos, por isso que primeiro nós temos que amar a nós mesmos, nós estaremos obedecendo às leis de Deus, que Jesus coloca como duas. Obedecendo essas duas leis, tudo está resolvido. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse planeta, a hora que nós estivermos nessa situação, ele não vai ser de regeneração, ele vai ser um planeta de espíritos felizes, espíritos ditosos, de espíritos que estão caminhando para a angelitude. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós trazemos conosco toda a nossa bagagem. Então assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar. É a lei de ação e reação. Ninguém vai deixar de aceitar até o último ceitil, até o último jota. Jesus colocou isto aqui na terra. Mas também ele colocou, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, nenhum de nós deixará de ser anjo um dia. Porque nenhum de nós se perderá, porque Jesus não vai permitir. Ele cuidará de cada um de nós, por mais besteira que a gente faça. Então, voltando aqui. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando, matematicamente, na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar. Atentos à semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança,
de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso e em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências. Solicitam providências e providências que sintetizaremos tão somente numa palavra única. 2 pontos. Educação. A nossa missão com os nossos filhos, enteados, netos, não importa, com aqueles que nós somos, temos a tutela, temos a obrigação de educar, é esta, educar verdadeiramente. E para isso nós precisamos nos reeducar. Nós precisamos ter o autoconhecimento. Nós precisamos buscar em nós, entender qual que é, buscando lá dentro, pedindo ajuda para o nosso mentor e para a espiritualidade amiga, pedindo ajuda para que a gente possa entender verdadeiramente qual é a nossa missão em relação àquela criança que está ali nos trazendo tanta dificuldade, porque é vinculado, é a filha que é vinculada ao pai e que tem aquela ciúme, aquele pé atrás, aquela briga constante com a mãe, e a mãe, às vezes até inconscientemente, ciúmes, né, por problemas de vidas passadas com aquela filha que é tão ligada ao pai. Entender isso, modificar, transmutar essas energias, entender o adulto, principalmente, entender essa situação. Puxa, isso aqui eu estou trazendo de uma vida passada. Eu tenho que modificar isso, eu tenho que preparar esta minha filha para que possa amar incondicionalmente o pai, como um irmão, como um amigo, mudar desta posição, e para isso eu tenho que tratá-la como irmã, como amiga, como a minha missão é ajudá-la a transmutar e a entender o amor como algo maior, sublime, que supere muito a esfera das questões sexuais de reprodução, mas sim as questões sexuais, trabalhar as questões sexuais de energia, porque a energia mais forte, mais sublime, é a energia que nos coloca ali mais próximos de Deus, é a energia sexual, é a energia mais bonita, mais sublime que existe no universo. Como eu coloquei lá nos primeiros capítulos desse livro, os nossos irmãozinhos instigantes jogaram um balde de lama para que o nosso caminhar para a angelitude demorasse mais, a gente ficasse preso no visco dessa lama e não conseguisse sair dela. Nós temos que entender que sexo é manifestação da energia divina e trabalhar essas energias dentro de nós como elas são, divinas, iluminadas. A energia mais pura, mais sublime que existe no universo e que nós precisamos aprender a lidá-la, principalmente cuidando de nós mesmos e tratando as dificuldades que nós temos em relação ao nosso instinto, em relação à nossa sexualidade, para depois, tratando a mim, eu poder ajudar aqueles que estão à minha volta. Como eu já coloquei em vários estudos nossos, né? Como na questão do avião. Primeiro eu coloco a máscara em mim, para que eu, estando em condições respiratórias, estando bem, eu possa ajudar aqueles que estão à minha volta. No nosso próximo estudo, nós vamos ver as desvinculações. Até lá!